O Flamengo começou em maus lençóis esse ano de 2026. Vamos ver como é que ele está se saindo nesse primeiro mês e como é que o Flamengo pode melhorar para a temporada de 2026. É isso mesmo, pessoal. Fala, meu parceiro e minha parceira rubro-negros, tudo bem com vocês? Começando um videozinho aqui mais do que especial. Se você é novo por aqui, já peço humildemente, por gentileza, para você se inscrever aí no canal. E já agradeço demais de antemão. Muito obrigado aí. Não se esquece de se inscrever e ajudar o Flanalítico a crescer aqui dentro do YouTube, beleza? Agradeço demais, muito obrigado mesmo. Vamos começar aqui falando justamente das saídas que o Flamengo teve aqui para o ano de 2026 e se foram acertadas ou não. Depois vamos falar aqui da questão do calendário, como é que estão os próximos jogos, como é que está a questão do Carioca, qual é o aproveitamento aqui do Flamengo pro ano de 2026, como é que tá a situação aqui, ó, do Flamengo, do elenco do Flamengo, como é que tá a situação do calendário aqui justamente pro ano de 2026. Mas vamos começar aqui falando justamente do final de contrato aqui de Matheus Cunha, do Cleiton e do Pablo, né? Esses três jogadores já saíram, foram 11 saídas no total, fora a galera da base, por exemplo, Carbone, agora que foi lá para a Suíça, tudo mais. Então vamos começar, ó. Matheus Cunha, Cleiton e Pablo. Final de contrato, saíram, não quiseram permanecer no Flamengo. O Flamengo fez certo em contratar o Vitão aqui, ó. O Vitão fez certo em contratar ele porque o Flamengo precisava de um quarto zagueiro à altura. O Cleiton, apesar de ter muita qualidade, não jogou bem no ano de 2025. Quando entrou não muito bem, infelizmente. Eu que acreditava demais no Cleiton como zagueiro no Mengão. Quem ainda pode sair, Flanalítico? O Wallacian que ainda tá nesse imbróglio, né? Justamente lá com o Bragantino. Vamos ver se vai decretar a saída dele. E se ele sair, tem que contratar um centroavante à altura ali, ou quase no mesmo nível do Pedro, para justamente fazer uma reserva ali para ele, porque o Bruno Henrique tem que voltar a jogar na esquerda. Bruno Henrique não sabe jogar de centroavante. Se for só pela marcação-pressão, tem que deixava o Juninho XXT aí e deixava ele como reserva, porque o Juninho XXT corria bastante e sabia fazer marcação-pressão. O Michael rescindiu, foi para a Arábia, para o time da segunda divisão, ao lá. Aqui o Flamengo eu acho que ele errou, porque ele tinha longo contrato com o Flamengo e o Flamengo podia ter conquistado uma graninha, apesar dele ter um salário alto, né? Os cedidos aí, o Alan, Flamengo foi acertado na análise do Flanalítico, porque o Alan não ia ter espaço no ano de 2026. Os dados dele caíram demais, né? Os jogos que ele estava participando caíram demais, ainda mais com a ascensão do Everton Araújo. Então o Flamengo tenta emprestar para conseguir uma venda no início de 2027, que é o último ano de contrato do Alan. Alan que foi comprado por 8 milhões de euros, a gente não pode esquecer disso. Carlinhos, que já não joga, já tem um tempo no Flamengo, aí ele foi cedido no último ano de contrato dele. As vendas realizadas no ano de 2026, Vitor Hugo foi bem vendido por 2,1 milhões de euros, por 50% do passe ao Atlético Mineiro. O zagueiro Iago, que foi para a MLS por 1,2 milhão de euros. O Vinha, que foi emprestado por 420 mil euros e pode ser adquirido por 4,2 milhões de euros se ele completar 50% dos jogos no River Plate. E o Juninho XXT, que foi vendido ao time do México por 5 milhões de euros. Quanto que o Flamengo ganhou até agora? 8,72 milhões de euros. E quanto que ele gastou? 53 milhões de euros, dando aproximadamente aí 45 milhões de euros gastos nessa janela. Se a gente multiplicar esse valor por 6, vai dar 24, vai dar mais ou menos aí, calma aí que eu buguei, 45 milhões de euros, então 4 vezes 6, 240, mais 50%, 270 milhões de euros aí de reais aproximadamente gastos nessa janela. Então foi um valor bem alto gasto, ainda tiveram as luvas aí, as bonificações que o Flamengo teve que pagar ao Atlético de Madrid aí, pelas conquistas que o Samuel Lino teve no Flamengo.
E aí quem chegou? Vitão, contratação muito acertada. O Flamengo precisava de um zagueiro ali desse nível para substituir Léo Pereira e Léo Ortiz, ter uma dupla de zaga muito poderosa ali na reserva, sendo Danilo e Vitão. Eu acho que vai dar muito certo essa questão, apesar do Flamengo não estar muito bem defensivamente ali no ano de 2026. É claro que não é só uma questão da zaga, é uma questão do time que não está entregando intensidade. Mas já faz um mês que eles retornaram e eles têm que começar a jogar bem. Se eles não conseguem se preparar em um mês, como é que vai ser pro ano de 2026? Espero que a gente consiga atuar com intensidade aí nos próximos jogos, ainda mais que o Felipe Luiz está fazendo muitos rodízios e os jogadores não estão jogando direto. Lucas Paquetá, que foi a maior contratação aí da história do futebol brasileiro, futebol das Américas. Ainda jogou muito bem contra o Sampaio Corrêa, jogando de segundo volante. Os jogos que ele jogou pela ponta ainda não conseguiu demonstrar muito, mas eu acho que ainda falta um encaixe ali tático para ele conseguir dialogar. No último jogo ele mal conseguiu encostar na bola. E o André aí, goleirão, vindo aí de Portugal, 1,5 milhão de euros, conseguiu chegar ao Brasil, voltar para o Flamengo, voltar para o Rio de Janeiro. E foi uma boa contratação, ainda mais com o Matheus Cunha saindo, ainda tem o Diogo Alves aí como terceiro goleiro. Vamos ver a questão aqui, ó, de como o Flamengo tem se saído nesse ano de 2026, nesse primeiro ano. Esse primeiro mês foi horrível para o Flamengo. 3 vitórias, 2 empates e 5 derrotas, com aproveitamento de 36%. Já perdemos uma Copa que foi justamente a Supercopa do Brasil entre Flamengo e Corinthians, né, que deu todo aquele problemão, ainda mais com a expulsão do Caio Rascal. O Bidon fez várias entradas violentas e não foi expulso também. Então, o Flamengo jogou mal, mereceu ter perdido, mas vamos ver como é que vai ser contra o Lanús aí, essa recopa aí entre Flamengo e Lanús, jogo de ida e volta, que eu vou mostrar ali mais pra frente, justamente a questão do calendário. Até agora, o Mirassol joga dia 25, com o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, e dia 26 já tem o jogo de volta da recopa contra o Lanús. Então tem que acertar essa questão de calendário aí, que não é possível ser feito dessa forma. Então o Flamengo teve 33% em aproveitamento. No Carioca conseguiu passar para as quartas de final, vai jogar contra o Botafogo. No Brasileiro, 44% aí, com uma vitória, um empate, uma derrota. O Flamengo iniciou mal, ainda mais contra o São Paulo lá, jogando lá no estado de São Paulo. O Flamengo poderia ter saído pelo menos com um empate de lá ou até uma vitória, porque o São Paulo não estava num bom momento. Agora o São Paulo é até líder aí do campeonato, né? Mas o São Paulo estava numa crise e o Flamengo não soube aproveitar esse momento. O Libertadores e Copa do Brasil ainda não tiveram jogos e vamos ver como é que vai ser essa situação de revezamento de elenco, principalmente para a Libertadores e a Copa do Brasil ali nessas primeiras fases. Vamos ver se o Flamengo entra com um time reserva aí, justamente que ele tem que ganhar e tem que descansar os jogadores nesses primeiros jogos da Copa do Brasil, que geralmente não são times muito fortes. Beleza? Vamos ver aqui como é que está a situação do elenco do Flamengo para 2026, o que ele precisa para esse ano de 2026. Tem alguma carência ainda? Vamos descobrir agora. Então, ó, aqui, ó, tá em campo o último jogo aí que o Flamengo entrou em campo. Provavelmente o time titular vai ser com o Jorginho, né? Jorginho que ainda está se recondicionando. E o Everton Araújo está fazendo essa volância aí. Para mim, aí, a questão aí tem um problema sério. Por exemplo, contra o Vitória, o Flamengo jogou com 2 volantes de contenção. O Flamengo que joga para cima. Então o Flamengo não pode jogar com 2 jogadores de contenção, ao meu ver. Pulgar salvou a gente, fez um golaço. Então ele tem qualidade, a gente sabe disso, mas é diferente você colocar um Pulgar de segundo volante, ou Jorginho, ou De La Cruz, ou o próprio Paquetá. Então o Felipe Luiz precisa, ao meu ver, ser um pouco mais corajoso nas escalações e botar o time mais à frente com mais qualidade técnica. Ainda mais que o Flamengo tem
posse de bola. Se pensar só na defesa, é claro que defesa ganha campeonato, mas a gente precisa fazer gols também, ainda mais num campeonato de pontos corridos. A defesa é fundamental em Copa, mas no campeonato de pontos corridos é mais importante você ganhar do que empatar e perder. Vamos dizer, de 20 jogos, se você ganhar 20 jogos no campeonato, você já tem 60 pontos. Se você perder 18, você já tem 60 pontos. Então, se você tentar buscar 25 vitórias, aí você ganha o campeonato. Se você tiver 13 derrotas, você ganha o campeonato. A questão matemática é essa. Então, se o Flamengo faz 25 vitórias aí no campeonato sem nenhum empate, é claro que isso não vai acontecer, que já até empatou, né? Mas é só uma suposição. O Flamengo aí já tem 75 pontos, que é uma pontuação de campeão brasileiro. Então a gente tem que, no Campeonato Brasileiro, muito mais buscar a vitória do que empate ou derrota. No meu ver, é essa a matemática de Campeonato Brasileiro. Agora, para as Copas, a questão defensiva pode ser muito maior, ainda mais jogando fora de casa. Buscar um empate e não perder fora de casa, uma vitória mínima, já é uma outra situação. Mas também é um pouco diferente isso na questão de grupos, que tem buscar vitória em casa e empate lá fora. Beleza, compreendo esse raciocínio. Agora vamos voltar aqui falando da questão justamente do elenco, né? Aqui no ataque, ó, tem Samuel Lino para a esquerda, Bruno Henrique como hoje reserva de Pedro. Não acredito que deva continuar dessa forma. Para mim não está funcionando Bruno Henrique. Bruno Henrique já teve mais de um ano aí de adaptação para jogar de centroavante. Ele não consegue fazer parede, ele não consegue fazer pivô, ele não consegue reter a bola. Ele é um jogador que joga em espaço, que joga em movimentação, e ele não está conseguindo desempenhar bem como centroavante. Aqui pelo lado direito, né? Carrascal, Luiz Araújo e Plata, juntamente com o Paquetá, né? Então é uma posição que tem muitas opções. É claro que o Carrascal pode ser ali o reserva imediato de Arrascaeta, mas o Arrascaeta jogando como um segundo atacante aqui, o Felipe Luiz tem optado mais por substituir o Arrascaeta por Plata e não por Carrascal. Algumas situações de jogos, ou tira o Paquetá e bota o Carrascal pela direita, o Plata pela direita e o Carrascal fazendo mais a meia, e aí bota, por exemplo, Bruno Henrique aqui no segundo tempo, tentando mais essa diagonal, esse passe em profundidade aqui, e o Bruno Henrique fazendo facão. Beleza? Então, tem muitas situações táticas que o Flamengo precisa contratar um centroavante para rivalizar ali com o Pedro. Falaram aí do Richarlison, que pode chegar no meio do ano. Tem o próprio Evanilson jogando também lá na Inglaterra, e o Marcos Leonardo. Só que o Marcos Leonardo, ele deu prioridade ao São Paulo, e o Flamengo não entendeu isso com bons olhos, né? Então, agora o Marcos Leonardo está correndo aí para conseguir um time para conseguir jogar bola, porque ele está escanteado no Al Hilal, que tem o Benzema e tem o Darwin Núñez à frente dele para jogar lá. Pela zaga a gente está muito bem, né? Tem o Vitão aí e tem o próprio Danilo, que fez o gol da Libertadores de 2025. Pela esquerda tem Ayrton Lucas, Alexandre a gente está bem servido. O Vinha foi para o River Plate. Pela direita tem o Varela, que deu a volta por cima e jogou o ano de 2025 muito, muito bem. E tem o Emerson Royal aí, que ainda está tentando se adaptar ao futebol brasileiro. Eu acredito na superação do Emerson Royal, assim como foi com o Varela. O que vocês acham? Deixa aí nos comentários. Beleza? Aí tem o André como reserva, se demonstrou já um ótimo goleiro, é um cara seguro, que tem boa saída de bola e está defendendo bem. É um ótimo reserva e quem sabe o futuro titular do Mengão. Ali na volância tem 5 opções de muita qualidade, além de Lucas Paquetá, que pode jogar ali naquela posição. Então a gente está muito bem servido. Para mim aqui a deficiência é centroavante, e apesar da gente ter muitas opções, pelo lado direito a gente não tem nenhum jogador que é driblador e finalizador ao mesmo tempo. O que mais se aproxima a essa característica é Luiz Araújo, mas ele é um meia que sabe driblar e chutar. Ele não é aquele ponta tão incisivo.
talvez uma opção que seria a chegada de Luiz Henrique, que jogou no Botafogo e agora está lá na Rússia, beleza? Então, se fosse contratar, mas aí teria que negociar jogadores ali pela direita, talvez vender Luiz Araújo ou o próprio Plata. Pensando em gestão de elenco, o Flamengo está com uma idade muito elevada dos jogadores. Então o Plata tem 25 anos, o Luiz Araújo tem 28 ou 29. O Vitão, ele tem 26 anos, o André também é mais novo e o Everton Araújo também é novo. Tirando todo o resto, já está chegando aí na casa dos 30 ou já passou dos 30. Então o Flamengo precisa rejuvenescer o elenco, principalmente pensando na Copa do Mundo de Clubes no ano de 2029, que vai ocorrer, e dar essa rejuvenescida ao longo dos anos. Vamos ver o que vai acontecer aí. A gente precisa contratar um centroavante e, se for contratar, tem que contratar um centroavante mais novo. Eu apostaria ele no máximo até 26 anos. E aí já desenquadraria, por exemplo, o Richarlison, que tem 28 anos. Richarlison que pode chegar ao Flamengo no meio do ano com 28 anos. Já uma idade mais elevada, seria uma idade próxima ali de Pedro, né? Ele teria mais 4 temporadas para atuar aí em alto nível, até uns 32 anos. Vamos colocar aí essa disposição. O Flamengo tem que pensar nisso e pensar nos próximos anos. O BAP falou que contrataria jogadores apenas até 26 anos. Vamos ver o que ele vai resolver nessa situação. Agora vamos ver aqui, ó, como é que vão ser os próximos jogos do Flamengo. O Flamengo vai jogar dia 15 aí, ó, contra o Botafogo, sendo válido pelas quartas de final do Carioca, apenas um jogo, apenas jogo de ida, não tem jogo de volta, só a final que tem jogo de ida e volta. Então, o Flamengo passando vai para as semis e depois final com 2 jogos, totalizando mais 4 jogos. Dia 19 aí, jogo contra o Lanús, jogo aí pela Recopa, né, justamente contra o Lanús, primeiro jogo fora de casa. E aí dia 25 tem o jogo pela 4ª rodada do Brasileirão, Flamengo e Mirassol. Acredito que esse jogo aqui vai ser remanejado em relação a dia, porque o jogo aqui está no dia 25 de fevereiro e um dia depois tem o jogo de volta da Recopa, Flamengo e Lanús. Acredito que esse jogo aqui vai ser remanejado para o dia 2, sendo num domingo. O Mirassol que jogará só dia 15 e depois não tem jogo no meio da semana, então acredito que esse jogo vai ser remanejado para o dia 22, até porque o Flamengo tem que ter aqui pelo menos acho que 48 horas, né? Ou 60 horas entre um jogo e outro. Pela 5ª rodada do Brasileirão aqui, ó, depois da final da Recopa, o jogo de volta no Maracanã, tem Flamengo e Cruzeiro. Então o Flamengo vai ter 3 jogos diretos aqui no Rio de Janeiro. Vamos ver se o Flamengo vai aproveitar e vai ser importantíssimo esses jogos aí, contra o Mirassol, que está muito bem, contra o Cruzeiro e pela 6ª rodada novamente com o Botafogo, beleza? Flamengo que deu uma recuperada aí nesse último jogo, ganhando do Vitória por 2-1 e tá com 4 pontos. O Flamengo tem que com certeza ganhar o próximo jogo para já entrar ali próximo do G4 e já ficar mirando o líder, beleza? Essas foram as informações desse primeiro mês do Flamengo no ano de 2026. O que você achou que o Flamengo acertou? O que você achou que o Flamengo errou? Infelizmente, o Flamengo, depois de acontecer, é fácil de falar, né? Mas ali no Carioca ele acabou passando, então acabou dando tudo certo, mas foi bem difícil e delicada a situação. Então a gente pode falar que ele errou ali no início, mas não tinha muito o que fazer, até porque o último jogo do Flamengo foi dia 18 de dezembro de 2025. Ele voltou a treinar dia 12. Então é uma situação muito complicada que o Flamengo tem que recuperar. E já tem um mês, então está na hora de parar de dar essa desculpa de ser questão física. Ah, é problema anímico, é problema físico. Tem que esquecer o ano de 2025 e focar no ano de 2026. Até porque o Felipe está fazendo um rodízio muito bem e os jogadores podem dar mais sangue nos jogos, mais raça, e é isso que a gente quer. Deixa seu comentário aí, o que você está achando desse primeiro mês
que foi bem difícil, mas parece que finalmente o Flamengo está voltando aos trilhos da vitória e querendo muito mais no ano de 2026. Deixa a sua opinião aí, beleza? Tentei trazer o máximo de informações desse primeiro mês, como é que o Flamengo tem se saído, a questão ali das transações, como é que o Flamengo pode fechar o elenco para 2026, o que ele precisa ou não. Se você concorda comigo, deixa aí nos comentários o que você achou. Se você não concorda nada, acha que eu falei um monte de bobagem, também deixa aí nos comentários. Se você chegou aqui, se inscreve aí no canal. Eu tô fazendo vários vídeos legais para vocês. Todos os dias tem pelo menos 1, 2 ou 3 vídeos para vocês com informações, análise e muita opinião, beleza? Tamo junto e saudações rubro-negras!